Olha, a gente vai falar agora sobre um outro assunto, porque o ano começou e com isso muita gente aproveita para fazer aquelas promessas clássicas, né? Como cuidar mais da saúde, praticar mais atividade física, isso, claro, para nós humanos. Mas e os pets? Eles também podem sofrer com o sedentarismo, a falta de atividade física. Sobre isso a gente conversa agora com a veterinária Renata, que vai trazer aí mais informações para a gente sobre esse assunto nessa tarde. Renata, boa tarde, obrigado então pela sua presença. Vamos começar falando então sobre essa questão, né? O que seria então exatamente o sedentarismo para os pets? O que pode configurar então um pet sedentário? Certo. Hoje, nota-se que está aumentando muito o sedentarismo nos pets, devido à própria rotina dos tutores. Então, ou seja, hoje os tutores ficam horas fora de casa, 8 a 12 horas fora, trabalhando, ou até mesmo os tutores de home office ficam muito na frente do computador e com isso o pet acaba ficando ali 8, 12 horas ou até mais quietinho, iniciando o sedentarismo. Com isso, a gente começa a perceber um ganho de peso, vindo aí a obesidade nos pets. E aí, esse é um dos sinais, então, que os tutores devem ficar atentos, mas tem alguns outros sinais, Renata, que o tutor tem que ficar de olho, que já indica aí que o pet pode ter algum problema? Sim, o ganho de peso, né, a obesidade, como eu falei. Com isso, a obesidade vai começar a ter surgimento de doenças articulares, doenças metabólicas, colesterol, triglicéridos alto, diabetes, problemas hormonais. Então, ele começa a dar esses sinais. E o que os tutores podem fazer, Renata? Porque assim, a gente, né, quando a gente tem que praticar atividade física, às vezes o médico vai lá, puxa a nossa orelha, a gente tem que ir pra rua, caminhar, fazer uma atividade, fazer academia. Mas o pet, ele depende do tutor, né? Depende da gente ter essa iniciativa para ele. Então, o que os tutores podem fazer aí para ajudar a mudar esse cenário? Sim, o ideal seria passeios 2 vezes por dia com os pets, pelo menos de manhã e no final do dia, sempre lembrando de fazer esses passeios nos horários mais frescos do dia, pelo menos 30 minutos de manhã e 30 minutos à tarde. Ô Renata, é importante também a questão da socialização, dos animais encontrarem outros pets, isso pode ajudar a aliviar também de alguma maneira aí essa questão do sedentarismo? Sim, com certeza, por causa que o sedentarismo, além das doenças físicas e metabólicas, também geram aí os transtornos, né? Os transtornos emocionais, estresse, ansiedade, tem animal que começa com lambedura excessiva, tem animal que começa a se automutilar. Então, os passeios também ajudam nessa parte emocional. Sabe, Renato, uma vez eu tenho uma cachorrinha, né, que fica lá na casa dos meus pais, lá na minha cidade, e eu comecei a perceber que ela tava raspando muito a parede. Talvez ela estivesse já um pouco estressada, não estava caminhando muito, né, ela já estava um pouquinho mais gordinha, um pouquinho acima do peso. Isso aí é um sinal também, né? Também é um sinal. Nós não podemos esquecer que os sinais podem ser tanto físicos como emocionais do sedentarismo. E aí você também destacou essa questão do cuidado ao sair de casa. Se tá calor pra gente, pro pet pode ser pior ainda. Exatamente. No verão aumenta muito, né, os casos de atendimento de queimaduras dos coxins, que são aquelas almofadinhas na patinha dos animais. Então, por isso que a gente sempre frisa e recomenda passear nos horários mais frescos do dia para evitar as queimaduras, que daí já seria o surgimento de um outro problema. E aí levar sempre uma garrafinha de água também, né, para hidratar bastante, né, pra gente e pros pets, né? E aí, então, é uma boa dica porque acaba ajudando dos dois lados. O tutor se exercita e o pet também vai tendo melhora na saúde, né, Renata? Exatamente, um ajudando o outro sempre. Bacana. Renata, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Essas informações aí, importante, né, a gente lembrar sempre de cuidar aí dos nossos companheiros, né, que também precisam, claro, não só os cachorros, né, os outros pets a gente também tem que ficar de olho. Sim, todos os pets sofrem tanto com o sedentarismo, como com a obesidade e também com o calor. Tá certo, Renata. Obrigado, viu, pelas suas informações. A gente vai terminando aqui esse bate-papo com a Renata.